Beleza, pessoal, está gravando. Boa tarde a todos, boa tarde à banca, boa tarde aos presentes que acompanham essa apresentação. Então, meu nome é João Francisco, vou apresentar a defesa de tese de doutorado intitulada Desenvolvimento e Aplicação de Fibras Capilares em Espectrometria de Massa e Ambiente com Ionização por Spray de toque, sob orientação do professor Valdemar Lacerda Júnior e com orientação do professor Anderson Romão. A apresentação está dividida em introdução, objetivos, procedimento experimental, resultados de discussão, conclusão geral, referências e agradecimentos. Bom, a espectrometria de massas é uma técnica analítica que é utilizada como ferramenta para a identificação, elucidação estrutural e quantificação de compostos químicos. E apresenta como característica ser uma técnica rápida, sensível e seletiva, que utiliza quantidades mínimas de amostra, na casa de microgramas e nanogramas. Tem como característica a análise estrutural dos compostos a partir da forma de íons gasosos, portanto, é necessária a aplicação de um elevado potencial para transformar os analitos em íons analitos. A separação e detecção desses íons, então, é feita através da razão massa-carga. A aplicação da espectrometria de massas pode ser vista em diversas áreas de estudo, por exemplo, a petroleômica, proteômica e metabolômica, controle de qualidade de alimentos, bebidas e medicamentos, medicina, toxicologia, análise forense, dentre outras. A parte instrumental da técnica de espectrometria de massas pode ser dividida em três grandes partes. A fonte de ionização, na qual a amostra será transformada em íons gasosos, né? Então, a gente tem o exemplo da ionização por eletrospray, o APC e o MALD. O analisador de massas, que vai separar esses íons a partir da sua razão massa-carga e, posteriormente, a detecção desses íons na forma de sinal e transformação no espectro de massas final. Aqui na imagem, a gente pode observar a estrutura, né, de um equipamento espectrômetro de massa de tipo FT-ICR da Bruker, onde a gente tem aqui a fonte de ionização, onde a amostra será introduzida e ionizada, os íons gerados serão, então, capturados pelo alto vácuo do equipamento, então, ser transferidos, selecionados e, eventualmente, fragmentados na câmara de colisão, e, por fim, chegam aqui no analisador de massas e na detecção, e no detector. A técnica de espectrometria de massa é comumente acoplada à técnica de separação, como cromatografia gasosa, líquida e também eletroforese capilar, que pode vir a trazer algum aumento de sensibilidade para análise de algumas matrizes. Entre as partes do equipamento de espectrometria de massa, a gente pode destacar a fonte de ionização e o analisador de massas, que são as áreas de maior desenvolvimento dentro da espectrometria de massa ao longo do tempo. E, mais recentemente, também a questão da portabilidade dos instrumentos de espectrometria de massas para análise, por exemplo, in loco, né, in situ, principalmente aí no campo da química forense. Pegando o caso dos analisadores, a gente percebe ao longo do tempo que a evolução no desenvolvimento desses analisadores se dão com o objetivo de alcançar uma maior resolução, exatidão e sensibilidade da técnica. Nesse sentido, o advento da espectrometria de massas de alta resolução, ela trouxe um ganho muito forte nessas propriedades, nessas características, principalmente com o surgimento da FT-ICR, que propicia um poder de resolução na casa aí de 1 milhão. A gente pode observar
aqui à direita a célula de CR, né, o analisador de CR, o qual está relacionado aí com a alta exatidão e sensibilidade do FT. Em termos de fonte de ionização, a evolução nessa parte instrumental se deu com o intuito de tirar a ionização da amostra de um vácuo e passar para o ambiente. Com isso, a gente tem um processo de saída da ionização da amostra do ambiente sob vácuo para um ambiente, né, natural, aí, trazendo um ganho de simplicidade na técnica. E também permitiu resolver alguns problemas que antes eram constantes dentro da espectrometria de massas. Por exemplo, a dificuldade de ionização de amostras de solução, né? Então, era necessário que a amostra passasse para o estado gasoso antes de haver ali o processo de ionização. Nesse sentido, também associado tinha dificuldade de ionizar analitos de alta massa molecular e de baixa volatilidade. Tínhamos, né, um problema muito considerável na parte experimental de preparo, né, de amostra, de extração e separação antes de realizar a análise. Né, com isso, você trazia também um problema de interferência e modificação química, né, dos eventuais componentes químicos de interesse, né, e, por fim, tornando toda a técnica um pouco laboriosa, né, custosa, e também um experimental um pouco complicado. Tá? Então, esses ganhos, né, desenvolvimento das fontes de ionização permitiu aí uma melhora na resolução desses problemas. Isso se deu principalmente a partir de 1984, com o desenvolvimento da ionização por eletrospray, do John Binfeng. Então, o eletrospray, ele vem nessa evolução e tira a ionização do vácuo e passa para a ionização à pressão atmosférica. Com isso, tem-se um ganho na formação de íons a partir da solução, e não mais no estado gasoso. E, com isso, a ionização ela deixa de ser uma ionização energética e passa a ser uma ionização mais branda, com isso permitindo a detecção dos íons moleculares intactos, né? Sem que tenha uma fragmentação na fonte, de algum outro tipo de reação, e desencadeando aí um avanço dentro do estudo das biomoléculas, por exemplo, na área de proteômica. E também permitiu, a partir desse processo de ionização, surgir as técnicas que hoje a gente conhece como técnicas de ionização ambiente e deu origem à espectrometria de massas ambiente. As características principais da espectrometria de massas ambiente pode ser representada pela simplicidade e rapidez da análise, um processo de ionização aberto ao ambiente, né? O possível uso da amostra intacta em sua forma natural, então você ter a possibilidade de analisar a amostra sem nenhuma interferência nessa amostra, com isso trazendo a possibilidade de uma análise direta, né? Com isso também propiciando o advento da portabilidade do espectrômetro de massas. Então, todas essas características envolvem, né, essa espectrometria de massas ambiente. E as primeiras técnicas a serem desenvolvidas foram a ionização por desorção com eletrospray, o DESI, e análise direta em tempo real, a DART. Desde então, mais de 30 técnicas de ionização ambiente surgiram e continuam a surgir. Dentre as técnicas que se desenvolveram a partir de DESI e DART, a gente pode destacar a ionização por spray em papel ou paper spray, desenvolvida em 2010 pelo grupo do professor Cooks. Então, a gente observa aqui na imagem à direita que essa técnica de ionização consiste no uso de um substrato tipo papel celulose, na forma de triângulo, o qual é conectado aqui pelo clipe metálico,
né, a um potencial externo. Esse papel, então, ele é direcionado à frente da entrada do espectrômetro de massas, com a adição da solução na superfície do papel e o potencial aplicado, a gente tem a formação do jato de spray na ponta do papel, num processo tipo eletrospray. E um ponto importante é que a sensibilidade e eficiência do paper spray deve-se às propriedades físico-químicas do papel. Portanto, o substrato ele é de suma importância na eficiência dessa técnica. E, nesse sentido, tratamentos químicos e modificações químicas e também morfológicas no papel pode vir a trazer algum ganho de sensibilidade e eficiência da técnica, assim como o uso também de polímeros moleculares impressos. E a gente percebe que, na última década, a gente teve um número de trabalhos publicados dentro da espectrometria de massa ambiente considerável, sendo que as aplicações podem ser vistas desde a biomedicina até a análise e síntese orgânica, e dessas aplicações, cerca de 45% estão relacionados ao uso do paper spray, principalmente na área de química forense, ali com aproximadamente 10%. Então, a gente vê uma relação entre a área de química forense e a espectrometria de massa ambiente muito forte, principalmente com o uso do spray em papel. E isso deve-se principalmente às características, né, da demanda da área de química forense, que trabalha com matrizes complexas, como bebidas, urina, sangue, alimentos, drogas, medicamentos, etc., e que precisa ter a amostra íntegra, né, para que essa amostra, no caso a evidência, seja então utilizada posteriormente para um processo judicial, etc. Então, é prescindível que a amostra esteja íntegra, sem nenhuma modificação, tá? É necessário que a análise seja uma análise simples, rápida e confiável, né? A demanda ali do processo judicial também, no caso, né? Uma rapidez é imprescindível, e que essa análise preferencialmente seja direta e que não interfira quimicamente na amostra. Então, a gente tem aí a questão de uma análise sem interferência direta, né, que venha destruir, por exemplo, a evidência. Então, a gente pode juntar essas características, né, num pacote que compreende o que a gente chama de técnica de ionização por spray de toque. Essa técnica de ionização por spray de toque, ela vai incorporar essas características, né, essas demandas da química forense. E o que vem a ser essa ionização por spray de toque? Essa técnica, ela tem a característica de ser uma técnica baseada em sonda substrato, ou seja, a gente vai ter pegando o exemplo do papel, o papel seria o substrato e seria também a sonda de coleta da amostra. Então, aqui dentro dessa ionização do spray de toque, o substrato ele age tanto na parte da amostragem quanto também no processo de ionização. Então, essa dupla função que o substrato ou sonda exerce é de suma importância e que interfere diretamente na eficiência dessa técnica. Então, a gente vai ter a etapa de coleta da amostra e o processo da análise da amostra. Esses dois processos são dependentes do tipo de substrato. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o caso da coleta de sangue, coleta de tecidos, né? Coleta de urina, de saliva, etc. E uma característica muito importante e que a química forense vem a ter um uso dessa técnica é que é uma análise não invasiva, né? Ela não interfere quimicamente na amostra, ou seja, a integridade química da amostra ela se mantém, né? E você permite a não destruição de toda a evidência no caso. E para a amostragem, a gente tem algumas técnicas, né?
algumas táticas aí, que é mergulhando a sonda do substrato na amostra, tocando, golpeando, esfregando, principalmente. Nesse sentido, a gente já tem algumas técnicas de ionização já implementadas, né, na literatura, como o paper spray, né? Então, você pode aí esfregar, por exemplo, uma fruta, né? Então, você está fazendo a amostragem, né? Aqui usando o probe ou a sonda, né? Você pode coletar tecido ou suebe aí para coletar saliva. Então, já tem algumas técnicas já utilizadas que são incorporadas nessa ionização por spray de toque. Então, o substrato, dentro da ionização por spray de toque, é importantíssimo, né? Tem um papel primordial. E alguns substratos já são encontrados na literatura com uso nesse sentido. Por exemplo, os palitos, o papel, aqui tipo um swab, né? Aqui a gente tem uma agulha médica e também as fibras. E por que o substrato ele é importante dentro dessa ionização por spray de toque? Porque, como disse anteriormente, ele participa da coleta, do transporte e da ionização da amostra. E também ele interfere diretamente na eficiência da ionização por eletrospray. E a composição química desse substrato pode ser variada. Com isso, interferir diretamente na absorção, a absorção da amostra, né, e, consequentemente, dos analitos, a sensibilidade e seletividade da análise. Um substrato que é pouco utilizado e que preenche essas características, né, são as fibras capilares. Então, as fibras capilares, você pode modificar a sua composição química com facilidade, né, a sua produção, a sua polimerização pode ser feita a partir de monômeros variados. Você tem a capacidade de mexer na polaridade e também, com isso, interferir na seletividade, né, porosidade e morfologia. Então, a estrutura também das fibras pode ser produzida em determinado sentido para ter um ganho de seletividade e sensibilidade. Com isso, o uso das fibras capilares na espectrometria de massas traz à luz uma nova técnica de ionização, que é a ionização por spray de fibra. E as fibras, até então, elas são utilizadas apenas como um preparativo da amostra, né? Uma extração e também uma concentração dos analitos, utilizando aí a extração por fase líquida e sólida, né, com aplicação na análise toxicológica e química forense. Então, a gente não tem, por exemplo, o uso da fibra capilar diretamente na ionização por spray de toque, principalmente quando a gente trata em análise forense. Então, é um campo aí em desenvolvimento que demanda um estudo mais aprofundado. Nesse sentido, os objetivos desse trabalho foi o desenvolvimento da ionização ambiente por spray fibra, utilizando fibra capilar combinada com espectrometro de massas, utilizar fibras capilares no contexto da ionização por spray de toque, comparar sua eficiência com o uso do papel celulose, que é uma técnica já consolidada, né, na química analítica, né, na área de espectrometria de massas, a aplicação da ionização por spray de fibra na análise forense de amostras de drogas apreendidas pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e a aplicação da ionização por spray de fibra na toxicologia forense pela detecção e quantificação de cocaína em amostras de sangue e urina. Para a primeira parte do trabalho, desenvolvimento e aplicação do método de ionização por spray fibra em análises forenses. A preparação da amostra que foi apreendida pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sendo comprimido, selo, amostra de haxixe, cocaína em pó, foi feita uma solução dessas amostras, né, numa concentração 2 mg por ml, utilizando solvente metanol, e essa amostra foi diretamente utilizada na análise de espectrometria de massa no modo positivo e negativo, né, tendo aí o modo negativo
sendo utilizado para as amostras de rachixe. Para a quantificação de cocaína e urina, a amostra foi preparada utilizando a urina pura, e essa urina foi, então, dopada com o analito de interesse e o padrão interno, até a concentração desejada, e, posteriormente, essa amostra foi levada para análise ambiente no modo positivo de ionização. As medidas de espectrometria de massas ambiente. Então, foi feita uma otimização do método, né, da metodologia, variando aí a distância da fibra ao espectrômetro de massas, o tipo de solvente, a voltagem utilizada e também o ângulo da fibra. Então, aqui a gente pode ver no esboço da técnica, né? Então, no caso da fibra conectada aqui ao clipe metálico, o clipe metálico aterrado, posicionado à frente do espectrômetro de massas, a aplicação do potencial foi feita no equipamento, né? E aqui a aplicação da amostra do solvente na superfície do substrato, no caso da fibra. Então, a fibra foi aqui cortada num comprimento aproximadamente aí de 1 centímetro. Para a medida de quantificação em urina, no caso do uso da fibra, a fibra foi mergulhada diretamente na amostra de urina, posteriormente conectada ao sistema, né? E a análise realizada. Para a mesma medida, utilizando o papel, uma quantidade de amostra, um volume de 10 microlitros de amostra foi aplicada na superfície do papel, né, solvente de extração, e a análise foi realizada. A gente tem uma foto da fibra conectada à fonte ambiente e a sua posição na direção da entrada do espectrômetro de massa. Para a segunda etapa do trabalho, desenvolvimento e aplicação de fibra capilar sintética na ionização ambiente por spray de toque. Primeiramente, foi feita a preparação da fibra capilar, utilizando o monômero ácido metacrílico. Posteriormente, foi realizada a polimerização e a obtenção dessas fibras, que tem uma característica pouco flexível, mas elas apresentam uma tensão não tão, a resistência não forte, né? Então, elas também podem ser quebradiças. E essas fibras foram caracterizadas utilizando o infravermelho, análise termogravimétrica, microscopia eletrônica de varredura e análise por BET, morfológica por BET. A preparação de amostra. A análise de cocaína em sangue e urina foi feita a partir das amostras apreendidas pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, e não foi feito nenhum preparo, nenhuma modificação, nada em cima das amostras. Elas foram utilizadas da maneira que foram coletadas na polícia, né, e analisadas no modo positivo de ionização. Para a preparação das amostras em vista da quantificação, foi utilizado os padrões do analito, né, e do seu padrão interno, feito uma diluição desses padrões, utilizando metanol, e, então, o sangue puro foi dopado com essa solução, né, utilizando aí a solução tanto do analito quanto do padrão, até atingir as concentrações desejadas, e, posteriormente, essa amostra de sangue foi levada para análise no modo positivo de ionização. Então, as medidas de espectrometria de massa ambiente em sangue, a fibra foi mergulhada no sangue, posteriormente posicionada, né, à frente do espectrômetro de massas, conectada ao clipe metálico, o potencial aplicado e a ionização realizada. Para o papel, um volume de 2 microlitros da amostra de sangue foi utilizado, né, aplicada na superfície do papel, solvente aqui também aplicado, posicionado à frente do espectrômetro de massas e
após a aplicação do potencial, a ionização dos analitos. Aqui a gente pode ver, né, o sistema com a fibra sintética. A gente vê aqui a ponta da fibra contendo a amostra após o mergulho. Resultados e discussão. Então, para a primeira parte do trabalho, a utilização do método de ionização com spray fibra em análises forenses, a otimização do método em termos da voltagem foi obtida uma voltagem ótima de 3,5 kV. Então, essa é uma tensão que é comumente utilizada nos artigos com paper spray. Foi verificado que uma tensão abaixo de 2,5 tem um prejuízo na formação do eletrospray, e no potencial acima de 4,5 você tem a formação também de bastante ruído. Aqui, nesses potenciais mais elevados, você tem também a questão da explosão colúmbica, né, na ponta do substrato, que também prejudica a ionização por eletrospray. Então, aqui, geralmente, entre 3 e 4, você pega bastante artigo dentro, utilizando esses parâmetros de voltagem. O solvente foi analisado, né, e foi obtido para o metanol ou o metanol contendo ácido fórmico como o melhor solvente para a eluição, né, extração da amostra sobre o substrato, né, e também refere-se aqui à questão da menor tensão de superfície, né, entre a interação entre o solvente e o substrato, com isso propiciando também uma melhor eficiência na formação do eletrospray. Então, o metanol e a acetonitrila são os principais solventes utilizados dentro da ionização por paper spray. No caso aqui, o metanol e o metanol acidificado não tiveram tanta diferença na eficiência de ionização. Então, tanto um quanto o outro poderia ser usado com a mesma eficiência. A angulação da fibra, né, a fibra angulada aproximadamente 30 graus, foi obtido um melhor processo de ionização, muito devido à questão da tensão superficial na ponta da fibra. Então, quando a ponta da fibra ela é angulada, você tem um processo de explosão colúmbica, né, que é direcionada, então você tem essa formação do tailor de cone mais eficiente. Com isso, o processo de ionização ele ocorre de maneira mais eficiente. Quando a ponta da fibra não é angulada, você tem você prejudica a formação desse jato de spray. A distância da fibra à entrada do MS foi avaliada e obteve-se aqui uma distância ótima de 5 milímetros. É observado na literatura, né, o uso dessa distância, né, entre 5 e 10 milímetros, como posições ótimas aí dentro do paper spray. Então, posições menores do que 5 milímetros, você não tem a canalização, né, do jato spray em direção à entrada do espectro de massa, você tem essa perda na eficiência da ionização, né? Então, aí a posição de 5 milímetros foi escolhida como uma posição ótima. Tá? A gente pode observar aqui nos espectros, né, em questão de obtenção de sinal, né, até 10 milímetros a gente vê uma ionização muito boa, né, acima disso já tem uma ionização mais deficiente. Então, a otimização nos deu até então a voltagem 3,5, solvente de metanol, a angulação da fibra, né, aproximadamente 30 graus, a distância à entrada do espectrômetro de 5 milímetros.
Tá? Então, a gente tem aqui as variáveis e as condições utilizadas na análise em diante. Para a análise das amostras de comprimido, selo e de cocaína em pó, a gente pode observar que o uso da fibra, ela permitiu, no caso do comprimido, detectar o analito aqui, a etilona, com uma intensidade relativa de 100%, enquanto o papel foi permitiu a obtenção de uma intensidade relativa na casa dos 87%. O valor do TIC também foi considerável, né? A gente tem aqui cerca de 5, quase 6 vezes maior o TIC utilizando a fibra do que o papel, né? E aqui na parte da amostra de selo, a gente vê a detecção do 25I-N-BOME, também com uma melhor eficiência utilizando a fibra do que o papel. Então, no geral, a fibra, como substrato, ela apresentou uma melhor sensibilidade e também a questão da exatidão de massa, né? Então, o uso da fibra em relação ao papel, no geral, utilizado nas análises das amostras de drogas, foi melhor do que o papel. E esse efeito pode ser explicado pela interação do substrato com a matriz, né? E o processo também de desorção e eluição dos analitos, né? Quanto maior a retenção, né, dos analitos no substrato, menor é a eficiência da sua eluição. Então, o papel, ele possui uma polaridade, né, uma hidrofilicidade maior do que a fibra e pode, então, absorver os analitos com maior intensidade. Com isso, a gente tem um processo de extração e eluição do papel que pode estar sendo menos eficiente em relação à fibra. Então, aqui a gente vê o espectro para o uso da fibra aqui em preto e usando o papel aqui em vermelho. Então, a gente observa que a análise do comprimido, a gente tem o papel propiciando aqui a detecção de maior número de sinal do que a fibra, né? Então, de alguma maneira, a fibra pode estar também agindo seletivamente na detecção desses sinais, né? Por exemplo, o caso da etilona, quando a gente compara com o papel, né? Lembrando que a fibra de polipropileno utilizada, ela tem uma polaridade bem menor, né? Uma hidrofobicidade maior em relação à hidrofilicidade maior do papel. Além da etilona, também foi possível detectar a presença de êxtase, cocaína e de butilona na amostra de comprimido. Para a análise de selo, a gente vê um espectro também semelhante, mas um pouco mais sujo para o papel, né? Também trazendo essa questão da possível seletividade da fibra hidrofóbica na detecção desses analitos, né? Então, a gente vê um espectro da fibra aqui um pouquinho mais limpo, nessa região entre 250 a 450, por exemplo. Além da presença do N-BOME e N-PO, a gente teve a possibilidade de detecção do fentanil e também do derivado aqui 3-CBZ da fenetilamina. No caso da análise da cocaína em pó, além da cocaína, a gente teve a capacidade de detectar um metabólito natural, que é a cinamoil-cocaína, e nessa análise a gente percebeu que o papel ele foi mais sensível à detecção da cocaína e desse metabólito, né?
Então, a gente percebe que, para a cocaína, apesar da intensidade relativa, ou seja, não houve diferença de seletividade entre as duas técnicas, mas aqui no valor do TIC a gente percebe que foi praticamente, né, mais de 2 vezes maior utilizando papel do que a fibra. Então, uma explicação pode ser um efeito de supressão, né, que está ocorrendo na ionização com a fibra e não com o papel. Então, nesse caso, o papel, a hidrofilicidade do papel pode estar ajudando, né, nessa sensibilidade da técnica. Né? Por ele ter essa capacidade, essa polaridade maior, ele pode interagir melhor com outros interferentes da amostra. No caso, que a fibra hidrofóbica ela não tem essa capacidade. Né? Então, essa sensibilidade maior pode advir dessa diferença de polaridade no processo de adsorção e dessorção, né, do solvente, em função da extração do solvente, dos analíticos pelo solvente. Então, aqui a gente tem o espectro para a amostra de cocaína em pó, aqui em cima para a fibra, aqui embaixo para o papel. Então, a gente vê que o papel ele teve também a detecção de mais sinais do que a fibra. Né? Então, apesar de não ter tido uma diferença aí na intensidade relativa, a gente vê que a fibra ela tem a questão da seletividade da fibra em relação ao papel, ela é diferente. Né? Então, isso muito devido também às propriedades químicas, né, e físicas do substrato, né, corroborando com o que foi dito na introdução, que o substrato tem essa capacidade de interferir na sensibilidade e também na seletividade da análise. Então, a fibra, ela teve a capacidade de análise mais sensível em termos dos adultos da cocaína, né? Tanto de sódio, né, quanto o de potássio, enquanto o de potássio ele nem foi detectado pelo papel. Então, a gente vê aí também uma diferença no processo de ionização que ocorre ali na fibra e no papel, né? O que pode vir a ser algum um resultado também que venha a corroborar com o que a gente disse anteriormente na interferência direta do substrato no processo de ionização. Foi analisada a sensibilidade da técnica na detecção da cocaína. Então, variou-se, né, as concentrações aí de 20 a 2 nanogramas por ml, né, avaliou-se aqui a intensidade absoluta, a intensidade relativa e o erro de análise. Então, a gente percebe que, em termos de sensibilidade, a gente tem uma maior sensibilidade para a fibra em relação ao papel, né, principalmente ali quando estamos em uma concentração mais baixa. Né? Então, isso também corrobora com o que a gente comentou anteriormente, né? Com a diferença aí na questão da adsorção e dessorção dos analíticos da superfície do substrato. Então, essa interação do analítico com o solvente e o analítico com o substrato. Então, a gente percebe que para o substrato mais hidrofóbico, a gente está tendo uma sensibilidade melhor polaridade. Então, no geral, a fibra apresentou melhor sensibilidade e também alguma seletividade, né, no caso da intensidade relativa, em comparação ao papel. Em concentrações de cocaína menores do que 5 nanogramas, o papel foi mais sensível, né? Então, isso a gente traz à tona aquela questão do efeito de matriz, né? O papel tem essa capacidade aí de absorver, talvez, os interferentes que podem estar dentro da amostra e também a questão da característica, né, da ionização do próprio substrato.
Para análise de haxixe, né, no modo negativo de ionização, a gente tem aqui os espectros, à esquerda da fibra, né, aqui no solvente metanol puro e solvente dopado com hidróxido de amônio, e à direita os espectros do papel. Então a gente percebe que aqui no caso do papel, a adição do dopante, né, da base de hidróxido de amônio, permitiu obter uma intensidade absoluta para o THCA ou CBDA cerca de 2,5 vezes maior. Isso indica uma maior interação, a absorção dos canabinoides com o papel. Se você torna o seu solvente mais polar, então você tem a capacidade de extrair mais. Então, com isso, a gente deduz que os canabinoides têm uma maior interação com o papel do que com a fibra. Isso faz sentido, né, visto que a polaridade dos substratos são opostas, né? Então, a gente percebe que a capacidade da fibra, né, em detectar o CBD, por exemplo, foi 2 vezes maior em relação ao papel. E tratando aí o CBD como um dos componentes de grande importância dentro dos canabinoides, podemos resumir que o uso da fibra, né, em comparação com o papel, permite uma melhor eficiência de controle, né, de detecção desse componente. Na quantificação de cocaína em urina, a gente percebe que a linearidade obtida para ambos os métodos foi comparável, né, acima de 0,99, com o LD aqui próximos também, então a gente pode afirmar que ambos os métodos são eficientes aí na quantificação de cocaína em urina. Então, a gente tem uma sensibilidade e precisão um pouco melhor aí para a fibra e uma exatidão um pouco melhor para o papel. Se a gente levar em consideração que o cut-off level da cocaína está entre 150 e 300 nanogramas, a gente pode vir a inferir que esse método ele tem uma boa eficiência aí para ser utilizado também para quantificação de cocaína em urina. Quando a gente analisa a interferência de matriz, no entanto, a gente percebe que a matriz ela interfere mais no substrato, na fibra, né, do que no papel. Então, isso vem muito do que a gente comentou até então, da capacidade do substrato em absorver os interferentes, né, diminuindo aí a supressão iônica. Então, como o papel ele tem uma maior polaridade, né, uma hidrofilicidade, ele consegue absorver os interferentes da matriz, né, da urina, deixando assim os analitos mais livres para serem extraídos, eluídos pelo solvente. Em comparação, a fibra não possui esse poder. Então, a gente tem aí, no caso, 10% a mais de interferência de matriz nas análises com a fibra. Na análise de urina de suspeito de abuso de drogas, a gente teve que o número de sinais obtidos na fibra provenientes, né, da ionização do substrato e da urina foram maiores, né, utilizando a fibra do que do papel. Com isso, a gente pode presumir alguma interferência da matriz, né, e um efeito de supressão iônica nas análises com a fibra, conforme a gente comentou agora. Então, aqui a gente tem uma expansão desses espectros, a gente percebe que tanto a cocaína quanto os metabólicos foram eficientemente detectados, tanto com a fibra quanto com o papel. No entanto, a gente teve uma maior sensibilidade na detecção dos analitos pela fibra, né? Apesar da intensidade absoluta dos analitos serem semelhantes em ambos os métodos. Então, essa sensibilidade
pode vir também na questão da absorção desses analíticos, né, da cocaína e seus metabólitos, nas fibras do papel. Tá? Então, essa interação entre analítico e fibra, né, e o poder do solvente extrator, eles são bastante unidos. Então, a gente tem sempre uma análise bem complicada acerca dessas diferenças. A gente percebe aqui que foi detectado o metabólito cocaetileno, né? Com isso a gente pode deduzir que houve o consumo simultâneo de cocaína e álcool, né? Quando a gente tem esse caso, a transesterificação da cocaína ela é inibida, então você tem uma concentração de cocaína mais elevada do que os metabólitos. Então, isso pode explicar o caso da intensidade relativa da cocaína aqui ser maior do que os seus metabólicos. Portanto, o método de ionização por espelho de fibra desenvolvido possui potencial analítico para análise ambiente de amostras complexas, no caso, a urina, né, e amostras de drogas apreendidas. A técnica apresentou melhor sensibilidade em relação à de papel na detecção da maioria dos analíticos presentes na amostra de drogas, como comprimidos, selo, cocaína e pó-extrato de haxixe. A técnica foi capaz de detectar com boa seletividade a presença de cocaína e seus metabólitos em amostra de urina proveniente de casos de abuso de drogas. E o método foi capaz de quantificar cocaína em urina de forma direta, rápida e não invasiva, né, apresentando boa precisão e exatidão, podendo ter aí o potencial de atuar na toxicologia forense. A técnica, utilizando as fibras capilares, podem ser mergulhadas em solução e diretamente levadas para análise de MS, representa uma metodologia promissora dentro da ionização por spray de toque. A segunda parte do trabalho, intitulada Desenvolvimento e Aplicação de Fibra Capilar Sintética na Ionização Ambiente por spray de toque. Primeiramente, a caracterização da fibra foi feita por análise termogravimétrica. Então, a gente percebe aqui alguns eventos e próximos de 100 graus, referente à perda de água e alguma decomposição de resíduos provenientes da reação. Outro evento próximo de 300 graus Celsius, que pode ser relacionado à decomposição do substrato, né, da fibra. E ali, a partir de 400 graus Celsius, a perda de massa contínua referente aos sólidos formados após a decomposição do substrato. A análise de infravermelho nos mostra a presença do sinal referente ao estiramento da carbonila em 1730, estiramento da ligação carbono-oxigênio em 1270 e 11.170, e sinais referentes aos grupos metil, metileno e também da dupla ligação em 1450, 1635 e 1390. No caso aqui não é estiramento, é deformação. E também podemos perceber aqui o estiramento da ligação carbono-hidrogênio referente aos grupamentos metil e metileno e do estiramento referente à hidroxila. Com isso, a gente percebe aqui que o processo de polimerização ele foi eficiente. A caracterização da estrutura da fibra foi feita a partir de análise de microscopia eletrônica de varredura. Então, a gente percebe que a superfície da fibra é regular, né? E a gente vai perceber posteriormente que é como se fosse em camadas de filme, né? Então, a superfície na forma de filme e com característica microporosa. A ampliação das figuras de MEV, tanto da superfície quanto da ponta da fibra, nos indica aí uma baixa capacidade de absorção, com microporos, né, bem pequenos e também com irregularidade, né? Então, a gente tem ali uma possível baixa absorção
da amostra no interior das fibras, as fibras mais internas, né, do substrato. E a gente percebe quando a gente analisa a deposição da amostra, né? Então, antes da análise, né, a gente vê que forma tipo um filme, né, de sangue aqui, após a análise. Então, a gente não tem muita penetração da amostra no interior do substrato, né, da fibra. Então, devido a essa característica morfológica da fibra. Então, o método já utilizado, né, com a voltagem 3,5, a distância da fibra 5 milímetros, angulação da fibra angulada, né, que melhora o processo de ionização, de eletrospray, né, referente aí à diminuição da tensão superficial na ponta da fibra, melhor formação do telo de cone, o cone de telo, desculpa, e a amostra utilizada para a otimização das análises em sangue foi utilizado o sangue dopado com a cocaína 1.000 nanogramas por ml e o padrão interno a 500 nanogramas por ml. Então, otimizou-se primeiramente o solvente, né? Então, o solvente utilizado foi acetonitrilo, metanol, uma mistura de acetonitrilo, metanol em água e água pura. Então, a gente percebe que a gente tem uma melhor eficiência aqui quando utilizado o metanol do que a acetonitrila, né? E a gente pode ver aqui, ó, a acetonitrila e a mistura da acetonitrila e metanol, em que a mistura ela tem um melhor resultado. Isso deve-se à propriedade do metanol. Então, a tensão superficial do metanol ela é menor do que da acetonitrila. Então, com isso, a gente tem o processo de extração e eluição mais eficiente, né? E também a questão da formação do cone de telo. Então, a gente percebe essa influência das propriedades físico-químicas também do solvente no processo de ionização. Quando a gente utiliza o metanol com ácido fórmico 1%, a gente ganha em intensidade de sinal até 38%. Então, foi escolhido, né, o solvente como sendo o metanol acidificado a 1%. A outra otimização foi feita acerca da profundidade de mergulho da fibra. Então, foi analisada 3 profundidades de mergulho, né? Aqui 1x, 2x e 3x. Cada mergulho desse refere-se a um volume, né? Então, 1x a 1 microlitro, 2x a 2 microlitros, 3x a 3 microlitros. Então, percebeu-se aqui, né, que a profundidade de 3x teve uma intensidade de sinal relativa aí um pouco melhor do que as outras, e isso é de se esperar devido à concentração da amostra, né? A amostra mais concentrada, você tem mais analítico, então você pode ter ali um ganho de sinal referente a ele. No entanto, quando a gente percebe a intensidade absoluta do analito, a gente não vê... Opa, a gente não vê uma diferença tão grande entre a profundidade 2x e 3x. Então, é menor do que 10% na intensidade absoluta da cocaína. Então, um mergulho aí entre 2x e 3x viria a ter uma equivalência, né, no processo de ionização e detecção do sinal, por exemplo. Posteriormente, foi analisada a eficiência de eluição. Então, analisou-se a eficiência de eluição com a aplicação de solvente, né, no volume de 10 microlitros em 5 aplicações consecutivas. Para a fibra, foi realizado o mergulho da fibra na amostra, enquanto no papel foi adicionado um volume de amostra de 2 microlitros. Então, obteve-se o resultado aqui mostrado no gráfico, então a gente pode perceber que a eluição no papel ela é mais eficiente,
em termos de extração de amostra do que na fibra, tá? E isso deve à questão morfológica propriamente da fibra e do papel. Então, no papel você tem a absorção da amostra nas fibras e também a penetração do solvente nessas fibras para fazer a eluição de uma maneira mais eficiente do que ocorre com a fibra que tem aquela forma de filme depositado em sua superfície, meio que bloqueia a parte mais interna da amostra que está interagindo com a superfície. Então, você precisa de mais etapas de eluição, né? Então, a gente tem um consumo de solvente por análise muito mais rápida na fibra do que no papel. Então, é aquela questão do solvente se espalhar pela superfície do papel e essa eluição ela é contínua e mais demorada, enquanto na fibra você tem um processo de consumo de solvente muito mais rápido, né? Então, menor do que 10 segundos, enquanto no papel dura aproximadamente 43 segundos. O consumo do analito na primeira eluição é cerca de 37% na fibra e 64% no papel. Então, essa questão também do poder de extração do analito pelo solvente no papel é maior do que na fibra, né, muito devido a essa interação, né, entre analito, substrato, solvente, analito, né, que a gente já comentou também. A intensidade da cocaína, absoluta da cocaína na primeira eluição foi cerca de quase 2 vezes maior para o papel em relação à fibra, né? Então, a gente tem também aí corroborando com a questão da maior eficiência de eluição no papel. Então, a extração do analito no papel, ela ocorre mais eficiente do que na fibra, tá? Então, aí tem a questão da maior área superficial do papel, né? Então, o papel triangular tem uma maior área, então o solvente ele é capaz de abranger uma região maior e extrair uma maior quantidade de amostra, né, de analito, do que a fibra, né? A fibra tem uma superfície ali menor, né? Então, as primeiras eluições, precisa de mais eluição para você extrair, por exemplo, a mesma quantidade de analito. A aplicação do método foi feita em amostra de sangue apreendido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, usando as mesmas condições anteriores. Então, foi possível detectar a cocaína tanto na fibra quanto no papel. A gente observa que em ambos os métodos a intensidade absoluta da cocaína foi parecida, né, na casa de 2 vezes 10 a sétima, e um pouquinho maior na fibra, cerca de 8% maior, mas não tão diferente. Mas a intensidade relativa, ou seja, a questão da seletividade, né, que podemos abordar nesse sentido, foi cerca de 4 vezes maior com a fibra do que o papel. Então, o fenômeno de supressão iônica e também a questão do poder de adsorção e desorção do analito foi bastante pronunciado no papel mais no papel do que na fibra. Então, a gente vê aí um maior número de sinais detectados na fibra entre um valor de razão massa-carga entre 200 e 400. Tá? Então, a maior hidrofilicidade no papel, né, conduz aí a uma maior absorção da matriz pelo papel. Então, a gente vê aqui o papel com a maior absorção da matriz. No entanto, isso também pode ser transferido para o analito. Tá? Então, essa luta de adsorção, desorção, extração, eluição, ela é constante. Então, na tabela, a gente vê aqui as intensidades absolutas e relativas foram maiores para a fibra, né, no caso da cocaína,
No entanto, ali, para os metabólitos, a gente tem a intensidade absoluta maior para o papel do que para a fibra. Então, em termos de intensidade relativa, a fibra foi melhor. Em termos de intensidade absoluta, os metabólitos, usando papel, foram mais detectados com maior sensibilidade. Então, a ionização em fibra pode apresentar uma sensibilidade maior na detecção dos analíticos do que em papel. Tá? A questão da intensidade absoluta para a cocaína e a intensidade relativa para ambos os analíticos. Alguma seletividade pode ser obtida para os metabólitos no papel. Então, a intensidade relativa intensidade absoluta, dos metabólitos no papel, ela foi um pouco maior do que usando a fibra. E se a gente, então, analisar a questão da concentração, será que essa análise vai mudar? Então, quando a gente aumenta a concentração, né, colocando uma concentração elevada, a gente percebe que a gente tem uma continuidade na intensidade absoluta maior da cocaína com a fibra, né? 3,8 aproximadamente, quanto 1,1 para o papel, e a intensidade relativa, ela tem uma diferença muito grande, né? O papel, ele teve cerca aí de 5 vezes menor a sua intensidade relativa do que a fibra. Então, a fibra, ela pode apresentar aí uma maior sensibilidade na detecção da cocaína em sangue do que em papel, né? Utilizando a fibra do que utilizando o papel. Outra aplicação foi em amostra de urina apreendida pela Polícia do Estado do Espírito Santo. Então, as mesmas condições, né? Utilizando aqui um volume de amostra de 2 microlitros na fibra e 10 microlitros no papel. Então, o espectro de urina apreendida foi um pouco mais sujo, podemos dizer assim, para a fibra do que para o papel. Papel aqui embaixo, em vermelho. Então, a gente percebe que a fibra foi possível detectar mais sinais do que no papel. Então, isso corrobora com a parte lá do primeiro artigo, em que o papel possui uma capacidade de absorver os componentes da urina, né, com maior eficiência do que a fibra. Com isso, o espectro da fibra é um pouco mais sujo, né, tem mais sinais do que do papel. E a gente percebe que a intensidade absoluta obtida para a cocaína foi 25% maior com o papel. A intensidade relativa para a cocaína foi de 100% em ambos os métodos, então a questão da seletividade não teve muito, mas a questão da sensibilidade foi maior no papel. Isso deve-se à maior também presença de sinais na fibra, né, ocasionando aí um maior efeito de supressão na fibra do que no papel. Os resultados compilados para a urina mostram aqui que a intensidade absoluta para a cocaína foi maior utilizando papel, né? A intensidade relativa aí foi semelhante, 100% em ambos os métodos. Só que para os metabólitos a gente teve ali uma questão interessante. Então, a gente observa que a intensidade absoluta para o metabólito benzoilcognina e cocaetileno foi maior na fibra do que no papel, enquanto a equigonina metilester teve maior eficiência, foi detectada com maior eficiência utilizando o papel. Quando a gente observa a questão da polaridade desses analíticos, a gente não vê uma grande relação, né, com esses resultados. Aplicando aí um parâmetro de área superficial, né, para esses metabólitos, a gente consegue perceber que a área superficial da epigonina metilester, ela é menor.
Com isso, ela tem uma menor interação no papel. Ou seja, a absorção desse metabólito no papel ela é menor. Com isso, a extração e eluição dele é maior. Então, apesar da polaridade ela não ter uma correlação, essa propriedade aí de área superficial ela pode explicar essa maior intensidade para esse metabólito no papel do que para a fibra. Tá? Então, no geral, a gente tem uma maior absorção dos analíticos no papel, com exceção aí desse metabólito. O estudo quantitativo em sangue foi avaliado utilizando as condições otimizadas, né? A fibra mergulhada na amostra e o volume de amostra no papel de 2 microlitros. Então, a gente percebe aqui que a linearidade obtida para ambos os métodos foi maior do que 0,99. E os resultados estatísticos mostram aqui uma sensibilidade maior para a fibra do que para o papel. Então, a gente observa valores também de exatidão e precisão um pouco melhor para a fibra. Um LD de 32 nanogramas por ml para a fibra e 58,75 para o papel, e um LQ aí de 106,7 aproximadamente para a fibra e 195,8 para o papel. E a recuperação também teve, principalmente na concentração baixa de 200 nanogramas por ml, teve uma melhor eficiência aí com o papel, apresentando aí um desvio padrão relativo menor do que 15%. Então, a gente pode concluir que a fibra foi mais eficiente, mais sensível na quantificação de cocaína em sangue, apresentando aí melhor precisão e exatidão do que o papel. Quando a gente analisa o efeito de matriz, comparando a intensidade absoluta da cocaína em sangue e em metanol puro, a gente percebe que a fibra teve uma menor interferência matriz do que no papel. E isso deve-se a alguns fatores, né? A menor polaridade da fibra indica uma menor retenção do analítico, no caso a cocaína. Com isso, a extração pelo solvente ela é mais eficiente, né? Interferindo aí no sinal obtido, na intensidade do sinal obtido. Então, a maior polaridade do papel, maior retenção da cocaína, menor extração pelo solvente. A menor absorção da matriz no papel também pode ocasionar um maior efeito de supressão. Então, você tem tanto a questão do analito, né, a interação do analito com o substrato, quanto também na questão da ionização da matriz, né, suprimindo o papel, suprimindo o sinal do analito. Na maior concentração, a maior influência das propriedades fisicoquímicas do substrato na ionização. Então, a gente percebe que nas altas concentrações você tem esse efeito mais pronunciado. Concluindo, o método de ionização por spray de fibra, utilizando a fibra sintética derivada do ácido metaclírico, foi testado em amostras de sangue e urina contaminados e apresentou um grande potencial para ser aplicado nas análises forenses de matriz biológica como sangue e urina. A quantificação de cocaína em sangue integral foi realizada de maneira simples, rápida e direta, mergulhando a fibra no interior da amostra, sem nenhuma interferência química ou modificação física da amostra. Os resultados do estudo quantitativo mostraram boa sensibilidade, precisão e exatidão na quantificação de cocaína em sangue integral, o ionização por spray em fibra. O método desenvolvido é bastante atraente para ser utilizado em análises toxicológicas no ramo forense. A técnica utilizando as fibras capilares, que podem ser mergulhadas em solução e diretamente levadas para análise, representando uma metodologia alternativa e promissora dentro dessa área de ionização por spray de toque. Então, conclusão geral do trabalho. Foi desenvolvido o método de análise ambiente com ionização por spray em fibra.
utilizou-se as fibras capilares, que atuaram tanto como sonda e substrato, ou seja, na coleta e também na absorção e ionização da amostra, né, atuou na identificação e determinação de substância ilícita, no caso a cocaína, de forma simples e direta, mergulhando a fibra dentro da amostra, ou seja, realizando análise in natura, né, sem interferir ou modificar a amostra. Os resultados obtidos foram satisfatórios para a quantificação de cocaína em sangue e urina integrais, com valores de coeficiente de determinação superiores a 0,99 e precisão e exatidão inferiores a 15%. O método foi capaz de detectar com exatidão e sensibilidade componentes químicos como THC, êxtase, N-bomb, opioides, entre outras substâncias ilícitas, presentes em amostras de drogas apreendidas, como haxixe, selos, comprimidos e pó. Por fim, o método foi capaz de ser aplicado de maneira eficiente em análise forense e de toxicologia, podendo representar uma ótima alternativa analítica a ser utilizada no campo dos métodos de ionização ambiente, principalmente através da técnica de spray de toque. Algumas referências utilizadas. Agradecimentos a agências de fomento, né, ao Lab Petro, a Polícia Civil pelo fornecimento das amostras, né, o Lab Petro aí pelos laboratórios de análise e caracterização. Quero agradecer em especial aos professores Valdemar e Anderson Romão pela paciência e condução nesses anos, o aceite da banca em participar da minha defesa, pelos colegas do Laboratório de Massas que eu fiz nos últimos anos e que me acolheram de braços abertos na minha ida ao laboratório, né, no início do desenvolvimento do trabalho. Quero agradecer a minha digníssima namorada Daniele por me suportar todos esses dias, a Deus, a meus pais e a Virgem Santíssima. Muito obrigado a todos pela presença e pela atenção. Bom, obrigado, João, pela excelente apresentação. Então, antes de eu passar a palavra para a banca, né, agradecer novamente, né, todos os presentes, agradecer principalmente os membros externos pelo seu tempo, né, o pessoal que é de fora, os parceiros, né, aqui um trabalho que é na área de forense, que foi apresentado pelo João, agradecer a colaboração, né, da Polícia Civil aqui, do pessoal do Fabrício, que forneceu as amostras para a gente poder fazer um trabalho que se aproxima ainda mais da realidade, né, com amostras reais, e agradecer também, né, o Keiler, né, porque o Keiler ele veio com essa proposta de trabalhar com esses novos materiais em fontes de ionização ambiente, passou um tempo com a gente no laboratório, onde a gente pode trocar experiência. Então, assim, toda a proposta, né, da ideia de testar esses materiais veio dessa iniciativa, né, do grupo dele. Acho que eu tenho que ponderar isso antes de passar a palavra para a banca. E também ponderar que o João, ele sempre teve uma liderança dentro, muito boa, né, muito forte dentro do laboratório, participou de vários projetos, né? Acho que ele tem uma quantidade tão significativa de resultados que ele poderia ter usado outros projetos para colocar na sua tese, mas preferiu por manter a originalidade da ideia, prorrogar o projeto, né, e continuar produzindo um currículo que é invejoso, né, para um aluno de doutorado. Então, agora sim, vou passar a palavra inicialmente para o Fabrício, para fazer o uso para poder fazer as arguições. Pode ficar à vontade, Fabrício. E eu vou confessar para vocês que eu estou em 2 reuniões ao mesmo tempo. Então, 1 hora, se eu não demorar a responder, vocês escrevem aí, tá? Bom, ok, João, parabéns aí pela apresentação. Ok, muito consistente aí com o seu trabalho escrito.
bem conciso, bem claro na apresentação. Parabéns. Bom, isso aí eu já faço minhas considerações, então. Sim, Fabrício, já pode fazer. Tá bom. Então, assim, só pedir para corrigir aqui na página, depois das assinaturas do membro, tá professor, doutor, eu não sou professor, né? Vou retirar aí. Bom, estou me achando aqui nas minhas... Você quer que deixe só o nome, ou Fabrício? Ou bota perito? Como é que vocês usam? Pode ser doutor ou só Fabrício. Doutor, tá. É o professor. Não, doutor não vou tirar não, cara. Pode deixar que eu... Vamos lá, eu achei a primeira vez que apareceu aqui foi no apêndice de tabela, na lista de tabelas, tabela S4, e repete em algumas vezes aí, você usa duas nomenclaturas para rachixe, né? E aí eu aconselho que você fique com o X e X, né? A X você usa até na maioria das vezes. Entendi. Tá? Uma acertadinha nisso. Nas siglas aqui, aquela eterna discussão aqui do que é sigla em inglês, o que é sigla em português. Eu prefiro as siglas consagradas em inglês, né? Já são consagradas e você usa isso em quase todos, mas em sinal ruído aqui, uma das últimas, eu particularmente prefiro usar S/N. Você usa o S/R, mas aí é uma questão de laboratórios, né? Bom, no resumo, lá no finalzinho já, avaliou a capacidade do método em quantificar a cocaína em sangue e urina. Fiz uma observação que, na verdade, você fez avaliações quantitativas, mas também qualitativas, né? Sim. Então, queria mencionar isso. E no resumo em inglês, notei algumas diferenças, assim, até importantes para o do português, né? Na última frase aqui do abstract, você bota também o método foi aplicado para quantificar. Não, eu achei melhor aqui no inglês do que no português, né? Foi isso. No inglês eu tentei resumir mais do que... No português eu tinha resumido um pouquinho, aí nas correções aí eu acabei aumentando. Tá, essa parte de amostra biológica eu achei que ficou mais legal no inglês do que no português. Então, vamos seguir. A introdução... Introdução na página 20, segundo parágrafo aí, você está descrevendo os analisadores de massa, você fala do quadrupolo e tal, e você fala de velocidade de íons, time of flight. Aqui eu sempre chamei como tempo de voo mesmo. Seria em português, você usou velocidade de íons. Mas vocês estão muito mais na vanguarda aí do que eu. É porque aí a velocidade de íons não é propriamente o termo time of flight, sim como se fosse o método do analisador. Aí usa, pelo menos no livro de massas que eu utilizei, entendi. Ele chama de velocidade de íons, né? Tá bom. Vou até aproveitar, hein, Wanderson e demais colegas aí, para até já fazer uma meia-culpa aqui, mas tem aproximadamente 4 anos aí que eu estou afastado da bancada, cuidando de questões mais de gestão dos laboratórios lá, então me perdoem aí qualquer desatualização, ok? Vamos seguindo. Ainda introdução, tal, página 23, abaixo da figura,
Você usa isso em algumas partes do texto também. Você fala aí um precursor e uns parentes. Eu nunca vi essa expressão assim de uns parentes, né? Tem em inglês parent, mas que é o precursor, e um pai, e os íons filhos, né? Quando alguém se refere assim, ou seus fragmentos ou seus íons filhos. Eu nunca vi precursor e íons parentes. Tá? Eu posso mudar para fragmento, que aí tira a dúvida, né? Certamente o Anderson tem a forma que ele costuma se referir, né? É porque nos livros, às vezes, eles colocam esses termos análogos, né? Para não ficar repetindo a mesma Eu fiquei terminologia. pensando se não veio do inglês, mas se veio do inglês, o parent é o precursor no inglês, né? Parente eu realmente nunca tinha visto. Seguindo ainda. Tô procurando minhas anotações aqui, ok? Ok. Achei essa aqui, Anderson. Eu achei essa aplicação merecia um estudo disso aqui, ó, página 29, segunda linha. A aplicação nas amostras de ervas suspeitas de conter canabinoides sintéticos ilegais. Isso certamente deve ter trabalhos assim, mas são tantas as variações aí da espectrometria de massa ambiental, que um trabalho nisso aqui seria muito legal. Os canabinoides sintéticos são substâncias sintetizadas em laboratório que são borrifadas em um material vegetal qualquer. Né? Não tem nada a ver assim, com cannabis tal, a não ser pelo fato de se ligarem aos receptores canabinoides. Mas seria um método bem legal para isso, porque está na superfície do material vegetal ali, né? Claro, não precisaria de nenhuma extração, considerando esse tipo de método que vocês trabalham já aí há algum tempo. Seria bacana direcionar alguma coisa nesse sentido, viu? Fica a sugestão aí. E depois eu te passo o arquivo, João. Tem pequenas correções aqui de português, ou de um modo meu de ver, de uma frase que ficaria melhor construída. Não vale a pena a gente ficar discutindo aqui. Ok. Página 31, também, primeiro parágrafo aí, a utilização do PSI. Aí você, e na sua apresentação, você faz isso também. Você justifica a qualidade desse método. Uma das qualidades, assim, uma das justificativas é não ser um método destrutivo. Isso é muito legal, né? Você preserva a amostra e tal. Mas eu não achei essa a maior qualidade desse tipo de método. Até porque, e aí eu trazendo para a minha área, que é mais amostras biológicas, sangue e urina, não tem muita vantagem você ter um método não destrutivo. Você faz, o que você faz são amostragens, né? Eu tenho 10 ml de urina, vou usar meio ml. O mesmo comprimido, eu segurei lá 10 comprimidos, vou usar 1, 2 na análise e mantenho o resto lá como contraprova. Mas eu acho as principais vantagens, eu coloco isso em outros lugares, os conceitos de química verde, né, de não gastar solvente, então tem essa questão ambiental e também de economia, né, economia de tempo e tal. Não achei essa característica de uma análise não destrutiva assim a principal, embora também seja uma vantagem, tá? Okay. Ainda na página 31, esse parágrafo é bem grande e tal, mas lá da metade inferior, você fala dos valores de LD, variando de 15 a 50, e precisão inferior a 15%, achou? Sim. Precisão inferior a 15%. Isso
acabei ficando chato igual os chatos que me corrigiram lá atrás, né? Mas está certo. Você não pode falar precisão inferior a 15%. Uma precisão inferior a 15% é uma precisão muito ruim, concorda? Uma imprecisão inferior a 15% ou uma precisão superior a 85%. Entendi. Okay? Porque aí seria o erro, não a precisão, né? É o DPR, né? Que é uma medida de precisão, né? Exatamente. Na verdade, eu quis dizer uma coisa, mas disse não, com DPR inferior a 15%, isso aí. Isso se repete também, depois eu vou te apontar aí. Tá, ok. Na página 32, segundo parágrafo, tal, você faz uma menção ao termo em inglês, NPS. Esse termo consagrado em inglês não é new psychoactive substance, mas novel. Novel, né? Okay? Tá. Página 37. Não, isso aqui você me esclareceu na apresentação. Beleza. Descendo ainda. Tá. No final da página 38, início da 39, é possível que tenha alguma diferençazinha aí de página, né? Que eu fui mexendo aqui, como o arquivo é digital, pode dar uma subidinha, uma descidinha. Mas você faz menção ao termo cotonete. Eu acho que é um termo comercial até, né? Eu acho que é uma marca registrada. Tá? Então, vou trocar para Suave mesmo. Verdade. Já estou em objetivos, tá? Ok. Bom, objetivo específico, o primeiro deles é desenvolver um método de ionização por spray em fibra para detecção e quantificação de drogas ilícitas. Eu acho que vale a pena você abordar a matriz que você tem esse objetivo, né? Ou as matrizes, no caso. Ok. De novo, para mim, estou afastado dessa área acadêmica há um tempinho, mas para mim é novidade esse negócio aqui da divisão estrutural da tese, mas certamente... Isso daí eu adicionei meio que para ficar... Como eu não fiz uma introdução em cada capítulo, aí eu coloquei meio para meio que nortear mesmo a estrutura do texto, né? Tá. Mas não é essencial, não. É eu que adicionei. Tá. Aí você separa em 2 artigos, né? Artigo 1 e artigo 2, você começa a desenvolver sua tese a partir daí. Particularmente, eu achava que fazia muito mais sentido aquela parte do artigo 2, que é o desenvolvimento da fibra, o material, como você fez, como você avaliou, vir primeiro. Eu acho que faz muito mais sentido, assim, você entender, você está comparando um método mais consagrado aí, que é o papel, com uma fibra que vocês escolheram um determinado material de composição, tal, e desenvolver essa fibra que vai, né, permear o trabalho todo a partir daí. Eu acho que faria muito mais sentido essa parte vir primeiro. Outra coisa que eu não entendi bem na divisão desses 2 artigos, e que eu faria, era colocar a urina e o sangue, análise de urina e de sangue, na mesma parte. Você botou a urina, você botou as drogas brutas no artigo 1, mas fala sobre urina também. No 2, você foca mais no sangue, mas também fala de urina, correto?
Isso, a urina, no caso ali, eu coloquei na aplicação meio que para dar suporte nessa aplicação forense, né? Mas eu poderia ter colocado só sangue, mas aí, utilizando essas duas matrizes, foi possível analisar a questão da propriedade físico-química do substrato, porque a urina tem uma propriedade química diferente do sangue. Então, deu para analisar um pouco essa questão da adsorção, da dessorção, da extração, né? Da interação do analito com o substrato também. Assim, a mim, claro, é só minha opinião, tal, causou um pouco de estranheza falar de urina agora nesse artigo 1, não falar nada do sangue, depois voltar lá e falar de sangue e urina. Mas é uma sugestão, nada que comprometa. Eu acho a questão da fibra, do desenvolvimento da fibra vir primeiro, realmente acho mais importante, mais interessante. Você fala tal de métodos em resultados, eu acredito que você bota aqui a análise FSI positiva, você não tinha mencionado, se eu não estou enganado, eu acho que você não tinha mencionado ainda o que é isso. Que é a polaridade positiva, depois você traz a polaridade negativa, você só bota a sigla aí, caso eu não esteja enganado. Aí vem descendo resultados, tal, para mim já está na página 46 aqui. Avaliação da amostra de urina apreendida mostrou a detecção de cocaína com intensidade relativa de íons maior que 36%. Tá. Isso aqui eu marquei durante toda a apresentação, acho que eu vou falar mais para baixo. É algo que eu mesmo não entendi bem. E aí cheguei aqui em procedimento experimental. Eu acho que, aí você vem aqui em materiais e reagentes, eu acho que valia a pena citar o convênio entre as instituições, né, foram fornecidos pela Polícia do Estado do Espírito Santo, né, conforme acordado e tal. Sabia que o negócio está formalizado, né? E aí, só uma observação também, como você utilizou aqueles comprimidos, selos, mesmo o haxixe, de material apreendido, não houve, assim como houve com a cocaína, não houve uma comparação com um padrão certificado, né? Na verdade, você não teve noção de que escala de concentração você estava trabalhando, quando você trabalhou com os N-bombs, com os canabinoides, e não me recordo mais, com a etilona, tal, utilona, não me recordo agora. Então, assim, isso é um ponto importante a se destacar, né? Aquele comprimido poderia estar muito concentrado, pouco concentrado, a gente não tinha ideia de quanto tinha ali para você fazer uma avaliação mais precisa do método. Para aqueles comprimidos ali, eu acho que você nem cita quantos foram, tal, funcionou, né? Mas para a gente ter uma ideia melhor da robustez do método, seria importante ter uma ideia daquela concentração real, né? Você faz uma solução, eu acho que você fez 2 miligramas por ml do selo, né? Você está pesando basicamente papel ali, né? Essas drogas veiculadas em selo, a quantidade delas é muito pequena. Então, você pesou papel ali. Você não está pesando o N-bol, o N-bomb, e assim o comprimido também, né? Que tem bastante recipiente. Então, você fez uma padronização aproximada aí de 2 miligramas por ml, mas certamente não daquela droga em questão. Sim.
Eu quis simular mais essa... Aprender, vamos ver o que tem, né? Igual faz essas análises de rotina para ver, porque já tem trabalho do grupo, né? Utilizando o ESI e o Paper Spray, então são as mesmas amostras, né? Eu só fiz essa agora comparação com a fibra, né? Como um novo método. Sim. São limitações aí, especialmente da área forense, né? Não vou nem perguntar como que vocês fizeram para comprar esses padrões de cocaína aí, não, mano, porque isso é uma dureza. Pode deixar que eu não vou perguntar, não. Deixa eu ver o que mais. Aí eu comecei a ler aqui, fiz algumas observações, você bota já em estudo quantitativo aqui, logo na segunda linha, tal, contendo o padrão interno como procaína ou cocaína D3. Na hora que eu não entendi, ó, porque um ou outro, né? Precisa definir qual vai ser o padrão interno. E aí, para minha surpresa, no desenvolver